A graça e a paz, eu te convido a adorar o nome do Senhor nesta noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Quero te convidar nessa noite para cantar um trecho dessa canção nesses momentos de dificuldade. Se você puder, cante assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Você pode cantar isso nessa noite? Deus te abençoe aonde você estiver e que esse louvor toque o teu coração. Amém? Queria convidar o irmão Dinho
que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Amém, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui mais uma vez nesse culto online, nesse culto diferente, mas que é preparado pelo Senhor. Obrigada por cada pessoa que está aí nos assistindo. Eu creio que o Senhor tem algo para você. Glória a Deus. Amém. Nesse momento, após esse louvor que o Senhor preparou, obrigada, nós agradecemos a Deus. E eu gostaria de começar orando. Antes disso, me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alane. E esse aqui é meu esposo, Dinho. Amém. Nós lideramos o Ministério Gerá, a rede de jovens da Igreja Batista em Vila Permanente. E é muito bom estarmos aqui. Amém. Vamos orar nessa hora, iniciando o nosso culto. Amém. Amado Deus, Senhor, louvamos a Ti, Pai, por este momento. Louvamos a Ti pela oportunidade, Deus, de Te servir, de Te adorar, de dizer o quão grande Tu és, de engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito através das nossas vidas, por estarmos aqui, Deus, porque sabemos que tudo é obra Tua, Pai. Obrigada por este momento, por cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa ir com a Tua mão abençoadora em cada coração acalmar, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, que essa palavra venha ser, Deus, para abençoar vidas, Pai, que tudo o que fizermos aqui venha do Teu coração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, irmãos, tudo bom? Como minha esposa já me apresentou, sou o irmão Dinho, certo? Nós lideramos o Ministério Gerá. E é muito bom estar aqui nessa noite com você, nos assistindo aí onde você está, né? Que você possa ser abençoado pelo Senhor, que a palavra possa entrar no seu coração e Ele possa falar grandemente a você. Antes de tudo, eu queria falar para você seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Somos IBVP, Ministério Gerá, _ no final, certo? Esse é o nosso Instagram. A gente está sempre postando coisas lá para edificar a sua fé, para a sua vida, tá bom? E também siga o nosso canal no YouTube, tá? Somos IBVP. Lá vamos estar apresentando os cultos ali online e transmite para a galera, fala para o pessoal ali lá seguir, para a gente até começar a futuramente transmitir ao vivo os cultos, tá bom, gente? Então vamos começar iniciando essa noite. Eu queria dizer que o tema dessa noite é colocando sua vida em ordem. Amém, gente? Eu estava com a minha esposa outro dia arrumando a casa e eu estava capinando atrás de casa e naquele momento ali o Senhor começou a falar no meu coração, né? Logo nesse tempo que a gente está de quarentena, a gente começa a fazer muitas coisas. E enquanto eu estava arrumando a casa, Ele começou a falar no meu coração: tá vendo, meu filho? Muitas vezes a igreja erra por não perguntar o propósito das coisas, né? Não que fosse que eu quisesse que acontecesse essa pandemia, mas eu estou usando dela para que meus filhos amadureçam na fé também, tenham esperança em mim. E a minha pergunta é: você está fazendo esse tempo para você buscar ao Senhor, para você estudar, para você se profissionalizar também na área do seu trabalho, né? E é muito importante isso, colocarmos a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Vamos usar desse momento para consertar a nossa vida. Eu queria abrir um texto que fala lá em 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 4 ao 11. Eu vou ler rapidinho, tá? 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 4 ao 11, vai falar assim: Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Nomeou juízes na terra, em toda a cidade fortificadas, e lhes disse: sejam cuidadosos, lembre-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar ao Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade,
pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes das famílias de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor em questões civis. Amém? Eu vou ler até aqui no versículo 8, mas você pode ler até o versículo 11. E aqui a gente vai ver o rei Josafá, ele foi repreendido. Se você ler alguns versículos antes, ele foi repreendido pelo Senhor por ter feito uma aliança com Acabe. E aí, isso foi mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor enviou Jeú, o profeta Jeú, a falar o coração de Josafá. E aí ele repreende Josafá e imediatamente Josafá, ele se contrai, ele se arrepende e volta ao Senhor. E ele começa falando aí que ele iria botar em ordem algumas coisas. Amém? E para se colocar a vida em ordem, nossa vida em ordem, a gente precisa entender que a gente precisa criar, na verdade, uma regra básica, que é o exercício da repetição. A gente não pode pensar nisso como algo chato, como algo que vai ser cansativo. A gente precisa ver isso como algo que realmente vai ser prazeroso no final. Um exemplo que a gente tem é que quando a gente se casou, a gente teve que arrumar a casa, né? A gente ia mudar para casa, então tivemos que fazer reformas, pintar a parede, tivemos que organizar a casa para que ela tivesse a nossa cara, o nosso jeito. E aquele processo foi cansativo, mas no final foi prazeroso. A gente pôde chegar em casa, ver a nossa casa como ficou depois de tudo. Então é dessa forma que nós temos que ver, né? A questão de colocar essa mudança, colocar a nossa vida em ordem. E para isso a gente precisa criar princípios, criar essa rotina diariamente. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou tentar de novo, até que o meu próprio cérebro assimile isso de forma prazerosa, de forma que vai me edificar. Amém? E é necessário nós colocarmos nossa vida em ordem em todas as áreas. É isso que nós estamos tentando falar aqui, que é em todas as áreas, não é só a minha casa, mas é o meu trabalho, é em tudo. Amém? Amém. E uma grande pergunta que eu quero fazer para você é: o que vai ser depois de tudo isso? A gente está nessa quarentena, a gente está passando por essa pandemia, mas eu queria te perguntar, quando isso passar, será que vai continuar a mesma coisa? Será que você vai continuar sendo a mesma pessoa? Será que muitas vezes você vai continuar procrastinando a mudança que precisa na sua vida? Eu entendo isso como um tempo de preparo, como um tempo realmente de arrumar a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem. Muitas vezes a nossa família era uma bagunça, porque às vezes a gente não gosta do pai ou não gosta da mãe, começa a brigar, né, dentro de casa, é uma desarmonia. E nesse tempo de quarentena você tem que ficar em casa. Será que você está pensando, eu preciso sair de casa? Será que você está pensando, eu não aguento mais isso aqui? Mas será que você não deveria olhar para um jeito para arrumar isso? Melhorar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, né? Então, esse é o momento de colocar a casa em ordem. E é por isso que a gente leu esse texto de Josafá, porque Josafá ele fez isso, ele começou a colocar as questões em ordem, e nós precisamos colocar em ordem a nossa espiritualidade, a nossa família, o nosso trabalho e o nosso relacionamento, como disse minha esposa, certo? E ela falou, é necessário haver essa organização, essa reestruturação da nossa vida, em colocar mesmo ela em ordem, nos trilhos, conforme a palavra do Senhor. E o primeiro ponto que a gente quer falar aqui é que para colocar a nossa casa em ordem, as áreas da nossa vida em ordem, nós precisamos voltar-nos para Deus. A gente vê isso no versículo 4, Josafá ele voltou-se para o Senhor e começou a fazer as coisas corretas, certo? É preciso que saibamos que a reforma espiritual, né, eu não sei como está a sua vida espiritual, se você está bem ou não, mas a reforma espiritual demanda a gente voltar-se para as Escrituras, voltar-se para a palavra. Talvez você reclamava que no seu dia a dia você não tinha tempo para ler as Escrituras, porque era muito trabalho, era cansativo. E agora, gente?
Será que você não tem um tempo a mais para você mergulhar na presença de Deus, né? Mergulhar na palavra, mudar isso, porque ela, além de mudar a sua vida espiritual, ela te coloca nos trilhos também do seu trabalho, para você ser uma melhor pessoa, para você ser alguém que possa, sabe, demandar confiança ali, tá? Então, precisamos voltar para Deus, para a gente colocar a nossa vida em ordem, a gente precisa voltar-se para Deus, né? E para a gente organizar isso, sabe? Organizar a nossa casa, organizar a nossa vida na igreja, organizar os nossos relacionamentos, etc. Nós temos que nos voltar para Deus. Amém? O segundo ponto, minha esposa vai falar aí. Bom, o segundo ponto que nós colocamos aqui é exercitar a justiça, né? Como nós vimos Josafá, o que ele fez? Ele saiu ali dando ordens, mas no princípio o que ele queria? A justiça, que eles fizessem conforme o que era certo, né? O primeiro ponto aqui que a gente colocou é a consciência de julgar da parte de Deus e não do homem. Isso para você fazer em qualquer local. É a questão de julgar, às vezes a gente olha para algo e a gente já quer dizer aquilo está errado, não tem que ser assim, a gente quer julgar, mas a gente tem que ver aquilo com uma consciência não de homem, mas de Deus. O que Deus quer daquela situação? Por que aquela pessoa está passando por aquilo? Será que ela tem o conhecimento da verdade? Será que ela sabe o que é certo? Então nós temos que parar de julgar as pessoas e olhar com os olhos de Deus, né? Ter temor de Deus, a gente tem que entender que isso tem que arder em nós. Se nós não tivermos esse temor, a gente não vai ter medo do pecado. Isso vai ser muito fácil pecar. Por quê? Não, ninguém está vendo, eu não tenho um Deus, eu não tenho um Deus que eu sirvo. Ele não está vendo. Nós temos que temer a Deus. Fazer tudo com cuidado, tudo que nós fizermos, nós temos que parar e pensar. Isso tá de acordo com o que Deus quer para mim? Será que isso está de acordo com a vontade dele? Será que isso é para mim fazer? Porque se não for para eu fazer, eu vou estar perdendo o meu tempo, amém? E a gente tem que se conscientizar de que em Deus não há injustiça. Não tem assim meio termo. Eu vou fazer isso aqui, é um pouquinho errado, mas tudo bem, Deus vai aceitar. Não, o que é correto é correto. Eu não tenho meio termo com Deus, amém? Nós temos que entender isso e queimar no nosso coração, porque é no dia a dia, é em algo que eu falo na minha família, é numa brincadeira que alguém fala, alguma piada obscena, alguma coisa que para eles pode não ter nada a ver, mas eu tenho a identidade de Cristo, isso tem que arder em mim. E para Cristo, isso tem tudo a ver, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. A gente sai de casa, a gente tem que entender que a gente veste a gente veste como se estivesse vestindo Cristo. Né? A gente vive isso, a gente vai para o nosso trabalho e não tem que ser algo assim, não, eu estou trabalhando aqui, mas quando eu chegar na igreja eu vou voltar a ser crente. Não, tem que arder em mim tudo que eu faço. Se eu trabalho, se eu estou na escola, onde quer que eu esteja, eu tenho que viver isso. É essa justiça que nós estamos falando, amém? Bom, se a gente quiser colocar a nossa vida em ordem, a gente tem que primeiro analisar tudo isso. Como o Dinho falou, essa quarentena é o tempo que a gente está tendo a mais. Eu trabalho no comércio, então a minha vida ela é muito corrida. Se eu não tiver um tempo de acordar mais cedo, todos os dias, de segunda a sábado, se eu não acordar mais cedo, eu não vou ter meu tempo de leitura, um tempo de qualidade, um tempo sozinha com Deus. Por quê? Porque eu passo o dia inteiro fora de casa. Se eu não fizer isso pela manhã, eu não vou conseguir durante o dia e eu vou chegar cansada. Então, aquele dia eu perdi. Eu perdi um dia na presença do Pai. E o quão ruim é isso para a nossa vida. A gente fica carente de alimento, isso vem a cada dia, ele vai como se estivesse tirando um pedaço, em vez de acrescentar. Amém? Então, nesses dias de quarentena, algo que nós temos colocado em prática é isso, de ter um tempo a mais com o Senhor. Eu estou podendo viver muito isso, é muito bom, de me trancar no quarto de oração. Meu marido fica por um lado, eu fico por outro, depois a gente se junta, lê uma palavra juntos, isso é maravilhoso, algo que assim, nós nunca vivemos e estamos tendo a oportunidade.
Mas se eu não parasse, eu ia continuar na minha rotina de limpar a casa, de fazer tantas coisas como eu estava fazendo no início, porque eu estava acostumada àquela rotina de muitos afazeres. E é essa questão que nós estamos falando. Você precisa colocar a sua vida em ordem, a sua vida espiritual com Deus. Amém? E colocando isso, exercendo a justiça, né, de você fazer as coisas certas, começar a anotar isso para começar a viver no seu dia a dia, a gente começa a entrar no terceiro ponto, que é determinar todos os detalhes, sabe? A gente precisa tomar cuidado. Tem uma palavra em Lucas, no capítulo 14, que vai falar sobre um construtor, né? Se ele não analisar direitinho como ele vai construir aquilo, ele não deve nem começar a fazer. Por quê? Porque caso ele faça e aquilo vier dar errado, ele pode ser zombado, ele pode ser, vão falar mal dele, tá vendo só, você não se organizou direito e tudo mais. E é importante a gente ver os detalhes, certo? Então, para a gente colocar a nossa vida em ordem, começa pelos detalhes. A gente vê isso no versículo 11, quando fala que a Marias, o sumo sacerdote, terá as últimas palavras no casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas os ajudarão nesses trabalhos. Sejam corajosos, no cumprimento dos seus deveres, e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Você percebe que tem detalhes, o Senhor deu detalhes ali. Josafá, ele começou a escrever, tem que ser feito assim, ele viu os detalhes. Nós precisamos ver os detalhes da nossa vida para colocar ela em ordem. Uma coisa que Josafá fez, ele determinou uma estratégia. Ele foi estratégico na hora de realizar as coisas. A outra coisa, ele estabeleceu juízes em todas as cidades fortificadas. Um outro ponto que ele fez, ele estabeleceu os levitas, os sacerdotes, sabe, os cabeças de família para julgarem. Depois ele deu instruções detalhadas aos juízes. Depois ele atribuiu funções às áreas de atuação. Então perceba que ele foi detalhista, né? Qual é a área da sua vida que você precisa colocar em ordem? Será que você está vivendo um pecado escondido e que não consegue vencer há muito tempo? Será que você tem uma prática que às vezes você não considera aquilo pecado, mas aquilo desagrada o coração de Deus, aquilo te deixa mal com as pessoas? Será que você não tem que observar isso e começar a mudar essa verdade? Então esse é um tempo que nós estamos em quarentena, em isolamento social, né? Muitas vezes a pessoa não conseguia olhar um para o outro na sua casa, né? Porque desejavam o mal da sua própria família, às vezes era briga dentro das casas, e agora você tem que conviver com isso. Será que não está na hora de você mudar, gente? Será que não está na hora da gente mudar essa realidade? Por isso que eu pergunto, como vai ser depois que sair? Você vai viver a sua vida como era antes? Você vai viver o seu trabalho como era antes? Não dá, gente. Não dá. Nós precisamos entender que é um tempo de amadurecimento, é um tempo de colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida. Amém? Né? Não tem pessoas aqui para dar um glória a Deus, mas espero que você esteja dando um glória ao Senhor, porque essa é uma oportunidade de você crescer. É uma oportunidade de você ser alguém diferente. Eu não orava, eu vou começar a orar mais. Eu não lia a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu não estudava para a faculdade, eu vou começar a estudar. Eu não me dedicava ao meu trabalho, eu vou me dedicar mais. É um tempo de colocar as coisas em ordem, amém? Amém. Então, para concluir, eu espero que você tenha entendido que você precisa, nesse momento, analisar a sua vida. Assim como Josafá, ele viu, ele foi avisado que tinha algo errado ali, que ele precisava fazer a justiça, fazer o que era correto, que você possa hoje meditar, orar ao Senhor, você no seu quarto e falar: Deus, a minha vida está de acordo com o que o Senhor deseja, a minha vida de oração, a minha vida no meu lar, no meu trabalho, é assim que tem que ser, eu estou te agradando, eu estou fazendo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Porque se não tiver, querido, se volte, clame ao Senhor, crie uma rotina de oração, de busca todos os dias. Você precisa parar. Esse é o momento que Deus preparou para você parar. A gente é muito acelerado e tudo é um pretexto para que a gente não tenha tempo com Deus. E esse é o momento que Deus preparou para que você tenha tempo com Ele. Amém? Amém. Eu queria te convidar a você levantar, para você orar aí, onde você estiver.
na sua casa, vamos cantar mais um louvor. Eu queria que você colocasse a sua vida agora, colocasse algo que precisa alinhar com a questão da palavra, com a questão de Deus. Eu não sei se você precisa organizar o seu relacionamento com seus pais, não sei se você precisa organizar o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa, né, ou com seus filhos. Se a sua casa está desorganizada, há muitas brigas, esse é o tempo de consertar, esse é um tempo de perdão, esse é um tempo de restituição, sabe, de coisas que você perdeu. Então eu queria que você fechasse seus olhos e vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, obrigado primeiramente. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. E Deus, e mesmo em meio a toda essa crise, mesmo em meio a toda essa pandemia, o Senhor separa um momento para a gente ser transformado, para a gente ser mudado por Ti. Deus, nos ajuda a organizar a nossa vida espiritual, nos ajuda a organizar a nossa vida de relacionamento familiar, Pai. Deus, tira, Senhor, todo espírito de briga, tira todo desentendimento, tira toda aquela vontade de não querer o bem do outro, Deus. Então, em nome de Jesus, organiza o nosso lar, organiza nós como esposos, ser esposos melhores para nossas mulheres. Organiza, Senhor, a vida das esposas agora, para elas amarem também os seus esposos, fazerem tudo com dedicação. Organiza a vida dos filhos, para eles honrarem o pai e a mãe. Organiza o nosso lar, organiza, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda
Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce